Boa tarde, então, Paulo. Agradeço aí o seu convite para a gente bater outro papo. Então, você aí, a gente conversou lá no auge ali da crise, né? Na hora que ainda estava tudo uma loucura só, a gente não sabia o que ia acontecer, e teve todo aquele efeito no crédito privado, né? Aquela queda forte nos fundos. Então, a gente estava ainda naquele auge todo, né, desse assunto. E, bom, agora acho que já deu um bom desenrolar aí nessa história toda, né? Então, a gente ouvir aí de vocês o que aconteceu, né? Como que está o cenário atual. Então, até para quem acompanha a gente aí e não assistiu, tem lá ainda o vídeo postado aí no YouTube, né? Então, dá para ir, a gente até põe aqui o link para ir buscar, então, para ouvir o bate-papo nosso lá daquele dia. Mas é isso, acho que é bom agora a gente fazer essa atualização e ver como é que está o cenário atual, perspectiva de vocês. Legal. Tinha pergunta, vamos perguntando aí também para fazer o bate-papo mais dinâmico, tá? Por favor. Tá. Sim. Ok. O que a gente está vendo? Assim, mudou totalmente o cenário, né, Rafael? Assim, a gente olhava o que aconteceu ali no meio da pandemia, ninguém sabia quanto tempo ia demorar. Acho que ninguém acertou porque ia demorar tanto tempo, né? Também, né? Embora agora a gente... Agora tem 8 meses que a gente está em casa trabalhando, né? E é diferente, assim, pelo menos você não tem muita escolha, né? Que foi uma coisa que para a gente, para o brasileiro, foi complicado de ficar. Eu acho que duas coisas, né? Ninguém acertou, que ninguém imaginava que ia ficar tanto tempo trancado em casa ou, né, em home office e tal, mas eu acho que também ninguém imaginava que o mercado ia recuperar tão rápido também, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, assim, como é que... Vamos lá, vamos tentar colocar aqui o que aconteceu, né? Eu acho que, assim, uma coisa que você falou, assim, da questão da velocidade, eu acho que foi um pouco da ajuda que o governo brasileiro deu para aqui. A gente, embora um país emergente, teve uma ajuda, um tamanho de ajuda de um país desenvolvido, né? Então, a ajuda que o Brasil deu foi uma das maiores do mundo. Como consequência disso, né, a gente teve uma questão do PIB, que no primeiro momento o pessoal falava que ia cair 10%, né, foram os primeiros números, e agora a gente está vendo uma queda de PIB de 4,5%. Né, então, acho que foi um cenário totalmente diverso. Outra coisa que aconteceu também, que ajudou nisso tudo, foi o tamanho e a velocidade das ajudas dos governos e bancos centrais do mundo inteiro, né, que mudaram tudo. Enfim, estamos aqui só para voltar o que aconteceu, né, ali muito pânico, tudo, mas vamos olhar para frente, assim, o que a gente está vendo agora, né, daqui para frente, o que a gente pode esperar. Olhando o mundo de uma forma geral, o que a gente está vendo, o cenário lá de fora, é um cenário bastante benigno, né? Então, a gente está vendo que taxa de juros vai continuar baixa por muito tempo, esse estímulo monetário todo, esse dinheiro todo na economia vai continuar por bastante tempo, e teve um outro benefício, que é a questão do próprio Biden entrando nos Estados Unidos, com um certo equilíbrio, né, entre o Senado e a Câmara, que fez com que a gente tivesse toda essa euforia aí dos últimos dias, junto com uma série de vacinas, né? Então, a questão das vacinas entrando, isso já dá para a gente, pelo menos, uma ideia de término, né? Porque são várias vacinas, todas as vacinas ali acima de 90% de eficácia, então, você vai... E o bom é que você tem várias vacinas que é mais fácil todo mundo ser vacinado, né? Do que você ter uma só para uma distribuição e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que animou o mundo todo. E indo lá para os Estados Unidos, as últimas notícias agora que a gente está vendo, de certa forma, é o Trump aceitando a perda, botando o Biden já começando a fazer equipe, e a Yellen foi uma coisa ótima, né, que tem trânsito tanto no Fed, no governo e tudo mais. O pessoal gostou muito, acho que ajuda tudo nessa questão do que a gente está vivendo desse ciclo, né, tão bom. A gente acha que o mercado externo vai continuar, é bom para commodities, é bom para uma série de coisas, lá fora vai estar andando um crescimento, não é um crescimento enorme, mas vai ter crescimento, que eu acho que esse é um ponto. Agora, o que preocupa a gente é aqui dentro, né? Porque não adianta nada lá fora estar maravilhoso e aqui dentro a gente continuar com aquela discussão, vai e volta de novo para a história do teto do gasto,
que nessas últimas 6, 8 semanas está mais calmo o Brasil e a gente conseguiu surfar lá fora, ou esse cenário lá de fora, porque não teve notícia. Então, o que a gente está olhando? A gente está olhando muito a questão do teto do gasto, óbvio, né, que é o, digamos assim, é o final, né, do que vai acontecer ali e como é que o governo deve se portar. A gente entende que você tem 3 cenários básicos que podem acontecer. Um é o cenário do caos, estoura o teto do gasto, de alguma forma. Esse é um cenário até que você vai ter juros explodindo, um cenário de dólar a 7, sei lá, você vai começar a ser uma coisa bastante complicada, que foi um pouco o que a gente viu ali no início daquela história dos precatórios, há cerca de 2 meses atrás. A partir dali, o governo começou a tomar mais cuidado das coisas. Você tem o segundo cenário, né, que é um cenário que também a gente acha que é de pouca probabilidade de acontecer, é que você comece a ser um governo reformista. Reforma, privatização, reforma administrativa, tributária, tudo mais que tem todos os marcos que estão no Congresso, cabotagem, gás, tudo que a gente consiga efetivamente fazer. E o que a gente está vendo de cenário é o mais do mesmo do Brasil, né? Aquele Brasil que anda ali perto do precipício, fazendo o mínimo possível para continuar andando junto ao precipício. Estava conversando com o amigo argentino, ele brincou, né? Falou, pô, o Brasil pelo menos consegue andar do lado de lá, nós só andamos do lado de cá, né? A gente cai no precipício, né? Então, então a gente acha que esse basicamente é o cenário que a gente vai estar vendo aí. Por que também isso? Qual é a lógica também? Primeiro, assim, o renda, esse auxílio emergencial que o Bolsonaro quer aumentar e tudo, foi aquela discussão, são 30 bilhões, 40 bilhões de reais, ele no final do dia é uma proposta para a reeleição do Bolsonaro. Se o Bolsonaro deixa a economia desgringolar, dificilmente ele ganha a eleição. Então esse é um ponto que a gente vê, e agora o segundo ponto que a gente está olhando com muito carinho é a questão da eleição na Câmara e no Senado, de quem é que vai ser, de fato, o presidente da Câmara. Então, você tem aquela discussão ainda da reeleição, né, do Maia e do Alcolumbre, que vai ser uma discussão que vai para o Supremo, e por trás disso você tem a história, e aí o Maia, né, ou também fazendo um trabalho, né, junto com para saber se ele vai conseguir eleger Baleia Rossi, o Aguinaldo, enfim, alguma das pessoas, e aí falando com esquerda e tudo mais, ou o pessoal do Centrão, com Arthur Lira sendo eleito como presidente da Câmara, principalmente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, e aí por que é tão importante? Você tem a questão de travar a pauta, e até se vota ou não vota a própria LDO esse ano. Então, a gente pode entrar para o ano que vem sem orçamento votado. Então, isso é uma coisa que é bem complicada. Se a gente estiver olhando o prazo, né, você tem a eleição na Amapá, que acaba, se não me engano, é 5 de novembro, lá, vai ser depois, né, foi toda aquela confusão toda da energia elétrica, foi postergado. Então, o presidente da Câmara, do Senado, é do Amapá, então ele vai estar fazendo campanha até lá, vai pensar para essa questão de reeleição e tudo mais, de botar as coisas, pautar as coisas, provavelmente depois dessa questão. Então, a gente vai ter 2 semanas no ano para fazer a votação de alguma coisa, a aprovação de algum projeto, o que é muito curto. Então, a gente está olhando isso com muito cuidado e para ver exatamente o que acontece ou o que não acontece. Tá? Do ponto de vista do que está acontecendo com o auxílio emergencial, a gente está com uma economia que está vindo muito forte por causa do próprio auxílio, né? Aqueles primeiros R$600, agora 300, diminuiu já. O primeiro semestre do ano que vem não tem auxílio nenhum, então você já tem um choque na economia, né? Por causa dessa economia forte que a gente está tendo essa pressão inflacionária. A gente acha que a pressão inflacionária ela começa a melhorar a partir de dezembro, justamente porque você não vai ter esse auxílio emergencial. E o que aconteceu, só para botar em contexto, por que todo mundo acha que a inflação está muito maior do que de fato ela está rodando, que a inflação está errada e tal? A gente botar em número, primeiro semestre do ano a gente teve 0,10 de inflação. A gente teve inclusive 2 meses com deflação, né, se eu estiver olhando pelo IPCA, ali abril e maio. Inflação do ano
a última aí da revista da Focus foi 3,80. Mas aí pouco importa, porque no final do dia, a inflação foi toda concentrada no segundo semestre. E tem outra questão também, que é a própria questão do índice da inflação, que é a composição do índice. A composição do índice tem uma série de coisas que normalmente a gente consome. Entre elas, por exemplo, turismo. Então, a gente não consumiu turismo nada, que caiu de preço, e consumiu mais supermercado, mais eletrodoméstico, artigo de obra para casa, melhorar a casa, todo mundo ficou em casa, acabou fazendo algum tipo de obra. Então, você teve uma percepção de inflação maior. Né? Quando a gente vai para o GPM, o que aconteceu também? Primeiro que você teve uma maxi-valorização. Né? Não dá para dizer que a gente não teve, o dólar saiu de 4 e pouco para chegou a 5,80. Então, a gente está falando aí mais de 40% de aumento no câmbio. A gente teve uma questão da desorganização da capacidade produtiva de uma forma geral. Com o coronavírus, muita empresa pequena quebrou, muita empresa não teve dinheiro para fazer, não teve capital de giro para produzir. Você teve essa questão do timing também, né? Porque muita gente que trabalhava nessas indústrias ficou em casa. Então, a gente está vivendo hoje um pouco também essa desorganização da capacidade produtiva. E outra coisa também que aconteceu, o mix de produto que a gente consome também mudou totalmente. A gente estava discutindo outro dia a questão de papelão. O e-commerce começou a explodir, né? Todo mundo comprava tudo via e-commerce. Então, assim, precisou muito mais caixa de papelão do que você estava fazendo antes. Então, você teve algumas partes da cadeia que acabaram sofrendo mais do que outras. Então, e aí o que a gente faz, isso também demora um pouco para você reequilibrar, reconstruir a cadeia produtiva de uma forma geral de quem faliu e tal. Então, a gente entende que lá para o ano que vem, para o início do ano que vem, você começa a ter uma coisa mais equilibrada em termos de inflação. Inflação no Brasil é 3,5% para cima, né? Não é uma coisa, não é para falar que vai ter deflação, mas a gente vai voltar para os níveis que a gente teve de inflação. E inflação é até de certa forma, se a gente olhar a inflação alta, é bom no cenário fiscal que a gente está. Né? Ele ajuda também. Então, de alguma forma, você tem que ajustar de alguma forma. Uma delas é a inflação. Então, a gente está vendo a inflação, de certa forma, voltando. E aí, o que a gente vê, muita gente perguntando é por que o Banco Central vai fazer com a taxa de juros? Então, você tem duas coisas ali para olhar. A primeira, que aí vai dizer por que a gente tem uma tese de que o Banco Central vai começar a aumentar a taxa de juros no segundo semestre do ano que vem. Hoje a gente está, quer dizer, até segunda-feira, antes das 8 da manhã, quando sai o foco, a gente estava com uma cabeça que era setembro. Agora a gente está achando que pode ser até um pouco antes, mas não é muito antes. E por que o Banco Central está fazendo, de certa forma, essa política junto com o Tesouro de manter uma taxa de juros baixa? Primeiro, o mandato do Banco Central é um mandato de inflação. A meta de inflação do ano que vem é 3,75. Então, assim, e tem a banda. Né? Então, com a banda, ele vai para 4,5. Ou 3, né? Mas como a gente já está achando que a inflação é mais para cima do que para baixo. Então, ele tem um grau de liberdade de deixar a taxa de juros baixa, deixar a inflação um pouco mais alta. A economia vai estar uma economia relativamente fraca, não é uma economia forte, pujante. E, por outro lado, você tem um benefício na conta pública de financiar a dívida, se você conseguir, a 2% ao ano, que é a Selic que a gente tem hoje. Por quê? Se eu tenho uma Selic de 2, uma inflação de 3,5, na realidade eu tenho um juro real negativo, e o juro real negativo diminui, a dívida pública não aumenta. E aí entra aquela questão, por que o Banco Central está forçando vender LFT? Exatamente por causa disso. Então, o que o Banco Central está fazendo, que tem o lado positivo e o lado negativo, positivo é que ele consegue fazer um custo de dívida mais baixo. O negativo é que ele aumenta o risco de rolagem de uma forma absurda. Né? Que a gente está falando aí que esse ano a gente aumentou praticamente R$1 trilhão a dívida pública brasileira, e isso precisa ser rolado no ano em que as pessoas ficaram mais pobres também, né? Então, você tem um custo, e o custo que a gente viu foi que as LFTs começaram a rodar, as pessoas querendo mais taxa, as LFTs rodando no negativo. E aí gerou todo o tumulto,
o Banco Central, de certa forma, conseguiu, male-male, criar uma oferta, uma demanda para esses papéis e deu uma equilibrada. Não resolveu o problema, que só vai resolver o problema quando você acertar essa questão, principalmente do estouro do teto do gasto. O teto do gasto, por que a gente fala que é tão importante, só porque está falando, a gente só conseguiu diminuir a inflação e diminuir juros porque tinha uma âncora fiscal que era o teto do gasto. Então, esses anos que recente que a gente viveu, com inflação menor e juro menor, foi por causa do que você tinha o teto, a certeza de que o teto, ou pelo menos que não ia ser furado. Então, o cenário que a gente está vendo é o Banco Central vai tentar manter o juro baixo. Hoje, a dívida pública bruta, para facilitar a conta, é algo em torno de 4 trilhões de reais. 1% de 4 trilhões são 40 bilhões. Só para a gente entender o tamanho desse negócio, 30 bi era o tamanho do projeto do Renda Cidadã. Então, 1% é muito hoje quando você tem uma dívida muito grande, como o Brasil tem. O Brasil está indo para 100% do PIB, é um dos maiores dívidas das emergentes. Então, essa é a questão que a gente vê toda de Brasil tentando... Vou só te ligar aqui. Tranquilo. Meu Paulo. Pera, me dá um segundo, por favor. Ok. Mas isso é Murphy, cara. E a gente fala que ele existe, porque você não toca nunca, aí quando toca que você está em call. Então, Paulo, você comentou sobre a questão de rolagem de dívida, né, do Tesouro. E, pelo que eu ouço falar, tem uma grande aí para ser rolada agora no começo do ano, né? Isso vocês veem algum risco nessa rolagem? Vocês acham que pode ter alguma turbulência ali? Cara, uma das coisas que a gente se preocupa com essa história de quando é que você vai aprovar, qual é o orçamento, quem que vai entrar, se vai estourar o teto ou não, é exatamente isso se torna mais relevante porque a gente tem o ano inteiro, ano que vem, né? O primeiro semestre é bastante concentrado e tem até agosto também é bastante coisa. E sempre você pode ter um problema, dependendo de como é que o governo ele vai tentar refinanciar. Porque o ponto que está acontecendo é o seguinte, a curva hoje, nossa, está muito inclinada. Né? O que é a curva inclinada? Você pegar ali uma taxa de 10 anos hoje, tá 8 hoje, agora, né, agora que deu essa caída toda, está 8%. Então, imagina o governo ter que financiar alguma coisa, ao invés de financiar 2, financiar 8. Então, esse também é outra coisa. Você tá, e o que ele está tentando fazer, na realidade, o governo por isso a gente fala assim, o risco é esse, né? Está brincando com fogo, que era muito melhor você alongar um pouco a dívida e não ter que ficar renegociando no curto prazo. Porque o montante é grande, né? Então, era 3 e pouco, está vindo 4 trilhões. O que o governo está tentando fazer, ele tem algumas, digamos assim, soluções alternativas, que é o que a gente está vendo aí que mitiga um pouco. Primeiro, tem a história das reservas, que o Paulo Guedes falou essa semana, então de vender reserva para pagar a dívida. Você tem a questão dos fundos constitucionais, que você tem lá, agora me fala o número, mas o número é grande, ajuda. E tem a história dos dividendos, também por outro lado, né, que você tem do BNDES devolver dinheiro e tudo mais. Isso tudo ajudaria essa questão de rolagem. Mas não tem a menor dúvida, assim, porque o cenário que preocupa, começando com essa história toda da eleição da Câmara e acabando no primeiro semestre com essa questão da dívida, da rolagem que você tem ali. No limite, se a gente for ver assim, a rolagem vai acontecer? Vai, porque a dívida toda é em real. Né? De um jeito ou de outro vai. A questão é qual é a dor que a gente vai ter com isso ou não. Se vai ser uma coisa tranquila ou não vai ser, porque você acaba financiando, paga a taxa que for, refinancia, né, só que vai ter um custo muito alto. Então, acho que é um pouco esse equilíbrio que a gente está olhando um pouco para saber o que de fato acontece.
Então, Paulo, pelo que você quer dizer, né, ver se eu entendi bem, que apesar da Selic estar muito baixa, o governo pode ser obrigado a rolar a dívida a uma taxa muito mais alta por causa do prazo de vencimento. Não, hoje, assim, por que o governo não está fazendo hoje? Assim, o governo poderia hoje refinanciar a dívida com prazos maiores, só com taxas maiores. O governo já está fazendo com isso, mas assim, 1, 2 anos, pouco, porque não dá também para deixar tudo no curto prazo. Mas o ponto é, se o governo fosse, por exemplo, emitir uma dívida hoje para 10 anos, ele estaria pagando 8%. Então, o que o governo está fazendo? Ele não está sancionando essa taxa, ele está querendo pagar uma taxa menor, e a única forma dele pagar menor é num prazo menor. E aí tem o problema de concentrar a dívida num instrumento só, que é curto. E outra coisa, se você tem um cenário no Brasil de dívida todo em LFT, por exemplo, se você tiver que subir juros, não adiantou nada o que ele fez, né? Porque está tudo em LFT. Então o governo está tentando também tentando vender NTNF, que no final do dia é uma taxa pré-fixada, e vender NTNB curta também. Então são as duas coisas que o governo está tentando fazer, e aí vendendo de 1 ano, vendendo 2 anos no máximo, para também não ficar concentrado tanto ali no primeiro semestre, que acontece alguma coisa, já pensou se tiver pensar com Covid, uma segunda onda, essas vacinas não funcionam, e aí você tem uma dívida imensa para rolar, você tendo que fazer mais ajuda, é o caos, né? Acho que é um cenário com baixa probabilidade de acontecer, mas eu acho que é um pouco assim, você tem que pensar também no que pode e o que não pode acontecer, né? Quais são as alternativas de cenário para você ter. Tá certo. Acho que tem que gerenciar ali também o risco, né? E, bom, aí você falando, né, também da questão política, uma dúvida também que eu fico é a seguinte, eu não sei como vocês estão vendo isso, né? Pelo menos a minha percepção, né, particular, eu vejo que eu acho que o Bolsonaro acabou perdendo bastante apoio e popularidade ao longo desse ano, né? E meu receio é que, né, o Congresso, ali, todos os governantes, né, vendo isso, acho que eles podem talvez querer dificultar o jogo para o Bolsonaro exatamente para dificultar a reeleição dele, né? E com isso pode ser ruim para nossa economia, porque nada vai acabar andando. Vocês veem um pouco desse risco? Não sei o que vocês têm enxergado quanto a isso. A gente viu que essa eleição de prefeito, os prefeitos que o Bolsonaro não tem nem partido, né, no final do dia, para estar colocando prefeito ou não. O que a gente viu ali, assim, com esse olhar que você está falando, é que o Centrão ganhou muito, embora ainda não acabou, né, porque tem segundo turno e tudo mais, mas ele ganhou muito mais musculatura do que tinha. E nesse aspecto acaba sendo um problema. Talvez os acordos que estivessem acontecendo antes da eleição, talvez sejam diferentes agora. Eu acho que esse é um ponto muito bom para a gente olhar na semana que vem, né, depois da eleição, como é que fica esse desenho todo do governo. Mas não tenho a menor dúvida, assim, eu acho que o que a gente está vendo na Câmara também é um pouco esse embate também da força que o Centrão está ganhando, né, e dado que ele conseguiu eleger mais prefeitos do que tinha antes. E aí como é que fica o desenrolar disso tudo. Por isso que acaba sendo super importante essa questão de quem é que está levando e qual de fato é a agenda do pessoal, né? Porque uma agenda é a agenda real, né? Não a agenda que eles dizem que tem, né? Mas eu acho que assim, se a gente olhar, o PT eu acho que acabou, né? No final do dia, como candidato forte ali para a presidência. Quem tem é Bolsonaro hoje, né, assim, com uma chance boa de ganhar, se ele conseguir fazer alguma coisa, vai ter que ter um candidato forte ali para ganhar dele. E quem vai ser esse candidato? Provavelmente alguém do Centrão. Está muito cedo, né, ainda para ver, mas
nesse aspecto, isso é uma coisa que a gente, por isso que esse cenário A, que seria um cenário de reforma e tudo mais, não é um cenário que a gente acha razoável, também levando em conta um pouco isso. Por outro lado, não é o cenário de distribuição, de acabar o teto e tudo mais, também não interessa nem para quem é que seja o que vai ser o novo presidente. Então ele deixa lá naquele, vamos sobreviver, e depois, aí daqui a 2 anos, depois da eleição, a gente vê o que acontece, se faz alguma coisa ou não. Mas até lá, vamos deixar o paciente vivo, né? Mas o governo não fazendo grandes coisas. Acho que corrobora um pouco mais ainda com essa ideia mesmo do caminhar na beira do precipício, mas não se jogar, né? Vamos fazendo o mínimo necessário para manter o hospedeiro vivo. Porque não interessa para o próprio, se pensar assim, o grupo que seja, matar o Brasil, deixar destruir. Então, assim, ele não quer que o outro faça. E essa, infelizmente, é a política nossa ao longo de muito tempo, né? Então, assim, fechando, indo quando volta, a lógica é mais ou menos essa, assim, a gente tentando. Por isso que a gente não vê muito espaço de você ter muita reforma. E você vê, assim, começou a fazer privatização, os deputados começaram a questionar, fazer privatização. Porque no limite, a privatização é poder, né? Quer dizer, é perda de poder, né? Porque você não vai poder mais indicar essas pessoas para essas empresas. Então, esse é o cenário que a gente vê. Tá? E aí... Não, pode concluir. Não, pode concluir, que eu vou mudar de assunto. Não, a gente olha assim, quando você vê o cenário, por exemplo, quando você pega dólar, pega a curva de juros, a gente acha que hoje assim, o dólar até vai cair, não é pelo Brasil, né? É muito mais pelo cenário externo, dessa política expansionista que a gente vai ver no mundo como um todo, principalmente nos Estados Unidos, do que propriamente o nosso dever de casa aqui. E a curva de juros, a gente vai continuar provavelmente vendo a curva bastante inclinada, como a gente está vendo agora. Pode ser que diminua um pouco, vai ser, mas não vai ficar uma curva flat, seja porque o Banco Central não vai subir muito os juros, e seja porque você tem esse risco todo do governo não pagar a dívida no longo prazo. Então, a curva de juros talvez mostre que o mercado, está acreditando numa taxa de juros baixa no curto prazo, mas ao mesmo tempo tem medo com o longo prazo. É meio que isso, ou não? É mais ou menos isso. Porque ele quer ser remunerado com uma taxa maior. No final do dia, assim, quando você pega um dólar a 5,60, 5,50, que a gente viu uma curva inclinada, ela está precificando uma probabilidade desses eventos acontecerem. Então, nada mais é do que isso. Por que ela inclinou recentemente? Porque a gente viu que o risco cada vez mais ficou se falando isso, né? Então, o dólar bateu 5,80, a gente viu a curva inclinando mais, e nesses últimos dias que a gente começou a ver, basicamente isso ficou fora, ficou meio dormente, né? Ninguém estava falando tanto, a curva começou a cair como um todo, não foi nem ela não está menos, ela caiu, ela inclinou um pouco, mas ela caiu toda mais ou menos junta, né? Ela não diminuiu nem, assim, a inclinação foi na marca. Meu Paulo, e agora entrando um pouco aí nos produtos, né? Eu estava lembrando aqui que naquela nossa conversa lá da outra vez, né? Foi bem ali no dia que estava sendo votado que autorizar lá o Banco Central em entrar comprando títulos públicos e títulos privados e tal, para poder dar uma equilibrada nessa volatilidade, né, do mercado. E, no fim, foi aprovado, né, e acabou teve algum efeito prático isso ou não? Assim, falar que não teve também efeito prático, talvez a pergunta é outra, vamos lá. O Banco Central entrou comprando? Não entrou comprando. O mercado, de certa forma, ele teve uma agilidade maior por causa dessa legislação, sim, teve. Porque o que acabou acontecendo, basicamente, qual foi a mensagem? Olha, se vocês não fizeram, se o mercado não se autorregular, vamos dizer assim, eu vou entrar comprando. Então, na hora que você entrou ali e apareceu um juiz,
vamos acabar com essa esculhambação toda, essas são as regras, o mercado começou a se ajustar. Então começou a ter... E o pânico também das pessoas parou de existir, porque o Banco Central tem um bolso fundo e vai regular essa brincadeira. Então, basicamente, foram essas duas coisas, eu acho que essa é a leitura. O Banco Central não precisa... O mercado tenta se antecipar ao Banco Central e compra antes, seria meio que isso. Exatamente. Aí, na hora que o Banco Central foi fazer a questão, já tinha passado o momento. Porque o Banco Central, o que ele fez no final do dia? Ele mudou algumas legislações, né, basicamente compulsório, e permitiram os bancos grandes comprarem. Depois ele fez essa legislação que ele podia entrar e comprar título público e privado, que aí demorou quase 2 meses no Congresso para ser aprovado. E aí, quando foi, já estava tudo tranquilo, né? Porque o problema de crédito efetivamente foi no primeiro mês, e principalmente mais pesado nos primeiros 15 dias. Porque ali a gente viveu aquele momento de pânico e todo mundo estava atrás de caixa. Uma empresa não quebra quando tem caixa. A empresa pode ter faturamento, mas venda tudo. Se não tem caixa, ela quebra. Então, caixa é primordial. Todo mundo estava atrás de caixa, né, fazer os ativos virarem caixa. Então, era isso que basicamente ali nos primeiros 15 dias foi. A legislação está válida até hoje, tá? A legislação de compra de título público, ela vai estar vigente até acabar a questão o estado de pandemia, né, de calamidade. Aí ela cessa de valer. Mas não foi usada. Tá. E depois, né, daquele momento para cá, já recuperou bastante, né, os fundos de crédito privado, já recuperaram muito aí do tombo, mas ainda acho que eu posso dizer que, ainda assim, a nossa fotografia atual ainda é bem diferente do que era antes da pandemia, né? Eu acho que a dinâmica do fundo ainda é bastante diferente. Isso é realmente uma nova normal ali dos fundos nesse momento? Como... O que está acontecendo no final do dia, assim, você está tendo uma taxa de juros mais baixa da história do Brasil, né? Eu acho que ninguém daqui, a gente tinha visto uma taxa de juros anual nesses níveis, né? A gente já viu esses níveis em mensal, mas não anual. E muito abaixo, inclusive, dos 2 dígitos que a gente teve do Plano Real para cá. O que faz isso? Você tem um efeito do investidor querer ter na cabeça o famoso 1% ao mês. Se a gente pegar nos últimos 25 anos, eu tenho uma apresentação ali, o fundo RX Income, que foi criado em 2000. E aí tem na tabela lá do CDI ano a ano. Se você pegar o CDI do ano a ano, historicamente a gente teve 2 momentos na época da Dilma, que foi aquele 8,73, 77 lá que bateu, mas foi ali e voltou. E teve 2 anos também que era 9,997, assim, muito próximo de 10. Os outros 20 e poucos anos era com mais de 1% ao mês. Então hoje, assim, quando as pessoas olham o fundo de crédito no CDI a 2, por mais que o spread de crédito hoje, pelo menos o spread dos fundos, mais ou menos 2% ali líquido, então o fundo renda 4%, o 4% não é uma coisa que é atrativa, né? Ainda mais quando você tem uma inflação de 3,5%. Então, o que aconteceu nos fundos de crédito? Primeiro, a demanda pelos fundos de crédito diminuiu muito. Antigamente, talvez fosse 80%, 70% da carteira do cliente, hoje talvez seja 20%, 10%. Então, mudou muito por causa da questão do retorno, e hoje o investidor também, de certa forma, aprendeu que ele precisa diversificar a carteira e tomar mais risco. Ser uma carteira mais parecida, ainda longe, né, mas mais parecida do investidor americano, europeu e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que aconteceu, existe uma relação inversa entre spread de crédito e taxa de juros. Porque quanto menor é a taxa de juros, mais remuneração você quer ter para botar o dinheiro lá, né, botar o dinheiro em crédito. Então, hoje, na média, assim, os papéis estão pagando acima de 2% de spread de crédito. Se a gente fizer um paralelo, ali em agosto do ano passado, quando deu aquela primeira chacoalhada, os spreads desses papéis melhores, de qualidade, mais seguros, estava 0,40. Aí depois foi para 1. Agora a gente está 2. Então, assim, o nível de spread de crédito está alto, porque justamente essa questão. Pouca gente está com vontade de aplicar em crédito. Então, você tem que pagar um pouco mais para atrair o cliente. Nada mais é do que a mesma história que aconteceu na LFT, né, que a gente falou mais cedo. Eu tenho que aumentar a taxa para atrair gente para aplicar lá.
Então, hoje é um spread maior em cima de uma base menor, né? Em cima de um CDI menor, de uma Selic menor. Isso acaba ainda sendo mais significativo. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. O CDI, e aí outra coisa é o seguinte, o brasileiro estava aplicado, quando se falou em renda fixa, se falava em investimento há 20 anos atrás, 10 anos atrás, o CDI era isso. Né? Você ia para o banco, aplicava, o que mudava a taxa, o que mudava o fundo, né? Os fundos era a taxa de ADM. Era o mínimo que você colocava em cada fundo. Né? Hoje acabou isso. Então, o que aconteceu na dinâmica do renda fixa como um todo? A gente começou a ver menos gente alocando em renda fixa, mas mais gente alocando em outros instrumentos de renda fixa. Então, você teve, por exemplo, papéis em IPCA. E aí o brasileiro adora, né, não pagar imposto. Então, a debênture incentivada também virou um papel bom para você investir. Primeiro, ele acaba sendo isento de imposto, é um papel que você está protegido pela inflação, porque ele rende IPCA mais um cupom, né, mais um juros. Então, você acaba ficando protegido. Então, esses papéis você acaba se beneficiando da curva de juros que está muito inclinada. Então, esses fundos todos que a gente tem, ou comprando papel diretamente, acaba sendo atrativo. Então, você já diversifica um pouco. Deixa o CDI para aquele dinheiro mais de curto prazo, mais reserva de emergência, aí você diversifica para prazos diferentes e consegue rentabilidades maiores. Então, hoje, você consegue ter 9% ao ano. Se for pegar hoje 8% que seja, pega um papel mais longo, te paga IPCA mais 5 de crédito, IPCA mais 4, você vai estar falando aí que vai estar IPCA de pelo menos 12 meses à frente pela Fox, como está vendo aqui, 3,8, né? Então, você pega 3,8 mais 4, você vai ganhar praticamente 8% ao ano isento. Então, eu acho que o que mudou também muito na cabeça das pessoas, primeiro, é a questão de não ficar tudo líquido, né? Que o pessoal queria botar tudo dinheiro. Que no passado era o quê? Aplicação no LCA isento, tinha liquidez, não tinha risco de crédito, né? Que normalmente botava no banco, numa caixa, no Banco do Brasil, pagava 98%, 100% CDI numa LCA com liquidez diária. Isso aí morreu. E hoje o investidor está vendo que para ele ter um retorno maior, ele precisa abrir mão da liquidez, né? Por exemplo. Não vou dizer da segurança, porque também você tem coisas interessantes, mas você não precisa ter o dinheiro disponível. Então as pessoas estão tendo que mudar o comportamento. Acho que basicamente é isso que é uma grande transformação até, fora fundo multimercado, fora ações, fora outros, investir no exterior, né, que você está tendo. Você tem outros instrumentos aí também para diversificar a carteira como um todo. O que a gente está vendo é esse. E hoje, o cenário que a gente tem para crédito em CDI é esse. Assim, ninguém olha, é só aquele cara que é um perfil mais conservador, talvez a pessoa esteja mais velha, que esteja em outro momento de vida. Mas quem tem, o pessoal mais novo, que tem 20, 30 anos, não faz muito sentido, né? Tem que diversificar, né? Desde que ele tenha perfil para isso, né? Mas faz sentido, pelo menos. Porque no passado, uma coisa que a gente você aplicava 14% ao ano isento. Assim, quanto você tem que ganhar na bolsa para você aplicar? Então, para ser equivalente, na bolsa você tinha 15% de IR. Então, para ser igual, você tinha que ganhar 17% já. Ou seja, 17 na bolsa era a mesma coisa, você ganhava 14 sem fazer nada. Por isso que a gente, que eu falo brasileiro de uma forma geral, não diversificava, comprava, botava o dinheiro todo em CDI. E essa questão da taxa, por mais que a gente tenha inflação aqui, a inflação é alta no Brasil, 3, 4, se a gente olhar no histórico, é baixa, né? Dentro do que a gente viveu a vida inteira. Mas a gente vai viver esse cenário de taxa de juros, pelo menos, talvez não tão baixa de 2%, mas que seja 5%, 6%, para histórico de Brasil, é uma taxa baixa. Se você olhar 5 anos à frente, 4, se essa inflação for nesse nível de 3,5%, 4%, a gente vai ter que ter uma taxa de 6%, né? Pelo menos. Você vai ter algum juro real que o Brasil, dado o nível de juro de dívida pública que a gente tem. Bom, em resumo, acho que a gente pode dizer que, para quem estava acostumado ali com fundo de crédito privado,
rodando flat, é uma taxa um pouquinho acima do CDI, hoje pode esperar um pouco mais de volatilidade e um excedente de retorno maior também, né? Esse é um ponto interessante que você botou, Rafael, porque é o seguinte, o que acontece? A volatilidade de todos os produtos aumentaram. E por que aumentou? Acho que você teve um problema que é basicamente o CDI diminuiu. Então, se a gente pensar que quando você tinha lá 10%, se o fundo andava no ano fosse 1% a mais, 1% a menos, era 9 a 11. Hoje, 1% a menos, o absoluto continua igual. Só que 1% a mais, 1% a menos, você vai de 3 para 5. Então, na realidade, isso aí é quase 40% da diferença, no 10, porque a média sua diminuiu, né? O quanto o fundo rende ali, o ponto central, né, que é a Selic, vamos botar assim, ou qualquer outra, então, é menor do que era no passado. Então, a volatilidade já natural já diminuiu. Então, já aumentou, né? Porque a taxa diminuiu. E, assim, você acaba tendo outras coisas que são boas para o mercado, mas às vezes acabam sendo ruins. Como, por exemplo, o mercado de crédito ficou muito mais desenvolvido. Tem muito mais negócio. Né? Então, você tem muito mais negócio, você tem mais variações desses preços. Né? Porque antes você ficava, às vezes, dias sem ter negócio. Não é que não tinha... Você tinha a sensação de que não tinha variação, mas tinha, porque não tinha negócio. É que nem a gente vai vender um apartamento, né? Se a gente acha que o apartamento nosso vale 1 milhão todo dia. Né? E vale porque não sai, às vezes não sai negócio. Né? Então, teoricamente, está valendo, mas não é o valor que seria para você vender o imóvel. Na hora que você começa a ter muito negócio, que você consiga saber, você consegue precificar melhor. E é o que estava acontecendo, que aconteceu no mercado de crédito de uma forma, por exemplo, mais forte. Né? A gente vê hoje uma liquidez enorme nos mercados. Certo. Bom, e quanto à Bolsa, né? Vendo aí também sobre os fundos, o income aí, né, que vocês têm de ações e tal. Também, né, o cenário, assim, acho que está bem diferente de quando a gente conversou ali, né? Lá atrás também. Pô, hoje a gente teve uma recuperação já muito forte da Bolsa. Hoje a Bolsa já está quase ali já nas máximas de novo, né? Está muito mais próximo das máximas do que foi lá na crise. E assim, né, por um lado parece estranho, por outro tem todo realmente esse auxílio que está tendo para todo lado, que está fazendo a Bolsa subir, né, e o que vocês enxergam aí para os próximo ano, né, será que a Bolsa vai continuar essa trajetória de alta? O que vocês esperam aí para o mercado? A gente gosta da Bolsa, a gente, assim, tem que botar só em perspectiva, que a gente gosta sempre de falar. Não adianta achar que vai ser 2019 de novo, né? Que a Bolsa deu 30%, eu acho que não é por aí. O que a gente vê, assim, se você pegar o cenário global, e primeiro de tudo, vamos ver o que vai acontecer aqui dentro, né? Então, se a gente tiver esse cenário do Brasil crescendo, né, voltando a crescer, algumas coisas forem sendo aprovadas, algumas dessas reformas serem aprovadas, a gente vê que a Bolsa vai andar. Uma das coisas que a gente está olhando é, por exemplo, commodities como um todo. Se esse cenário que a gente tem de mundo e de acontecer, né, de o dinheiro está fluindo, voltando a crescer China, Estados Unidos, por exemplo, commodities é uma coisa que vai andar. Então é favorável para a Bolsa de uma forma geral. Por outro lado, você tem um pouco, assim, que também acaba sendo não beneficiado, mas acaba sendo afetado, é que a política externa americana deve fazer o dólar ficar um pouco mais fraco. Então, o dólar vai cair e prejudica as empresas exportadoras, de certa forma. Então, a gente gosta, mas a gente não é o cenário que a gente viu ali há 3 anos atrás, né, 2019, né, 2 anos atrás, de Bolsa está rodando 35%. O que a gente vê rodando, provavelmente, primeiro, tem que escolher bem as empresas. Eu acho que vai ter muita dispersão de resultado. E tem que entender muito bem quais são as teses, né? A gente está vendo já isso nos últimos dias, né? Aquelas empresas que estavam rodando mais sofreram, empresas que não estavam andando foram. E a gente não gosta muito de falar de Bovespa, propriamente dito, porque Bovespa você está falando do banco, né? Praticamente 20% é banco, você tem mais 10% de Vale,
mais 10% de Petrobras, né? Então acaba sendo muito concentrado em determinados nomes. O que a gente vê é que você tem setores muito atrativos, tem empresas muito atrativas, mais do que setores, né? Você tem empresas que são muito atrativas e o stock picking vai fazer muito mais diferença ainda do que fez. Então, a gente olha nesse aspecto, a gente acha que tem muito boas oportunidades ainda para... E aí vou fazendo só olhar daqui para frente, né? Porque tem que ver que esse cenário já subiu, esse mês é o que a gente falou, subiu 15%. Isso aí, de certa forma, se continuar subindo, vai comer o ganho do ano que vem. Mas, assim, a gente está bastante animado com a Bolsa de uma forma geral, porque a gente está vendo as empresas, elas estão se pegar os resultados, o que elas fizeram na crise foi fenomenal. E as empresas, normalmente, que acaba acontecendo, é uma coisa ruim, né, mas os resultados das companhias são boas, as empresas grandes acabam incorporando as pequenas e muita empresa no meio do caminho some, né, nesse cenário. Então, as grandes ficam maiores ainda. E o que a gente está vendo do resultado das empresas é que as empresas estão conseguindo, de fato, se reinventar, fazer a diferença e tem resultado, mesmo com a pandemia, estão vindo com resultados muito bons. Então, melhor até do que a gente esperava. Obviamente, tem seus casos para cima e tem outros que estão entregando e fazendo tudo o que podiam fazer. O que a gente está olhando muito é procurando entender quais são essas empresas que, no cenário que a gente vai ter para o ano que vem, elas conseguem ser mais beneficiadas. Por exemplo, só um caso que a gente estava falando aqui no início, esse caso é mais controverso. Eu vou dar mais como exemplo do que propriamente dizer que é bom ou que é ruim. Banco. Os bancos, assim, quando o pessoal começou a ficar apavorado, o PIB ia cair 10. Agora, caindo 5, 4,5, você concorda que a inadimplência já vai ser bem menor do que foi? Eu estou olhando só desse prisma. Vou olhar. Então, assim, esses casos, assim, o pessoal estava olhando, talvez, fosse ser patinho feio, e não vai ser. Pega as empresas de e-commerce no Brasil. O pessoal fala, poxa, agora a pessoa vai parar de crescer porque as pessoas vão para o shopping. Legal. Muita gente usou, gostou. E outra coisa que está acontecendo, esses caras, por exemplo, pega a loja americana, né, o B2W, eles não tinham supermercado. Então, eles estão botando já para você pode comprar via supermercado lá dentro. Então, tudo bem, talvez você não compre tudo o que você comprou ali na crise, mas você tem outras coisas que você não conseguiu comprar antes, conseguindo comprar agora. Então, acho que você tem que entender muito bem como é que vai ser daqui para frente, na realidade, para cada uma das empresas. Né? Então, e ao fazer esse stock picking, né, que você está falando, isso e acaba, né, no fim do dia, causando uma maior concentração, ou não necessariamente? Concentração de papéis, né, nas teses que vocês mais acreditam? Não, isso é o que vai acontecer. Mas, até se você olhar, falando a gente tem basicamente 2 fundos, né? Então, o Income, o fato de ele ter 35, 40 papéis, ele não vai mudar. Porque, basicamente, o que acaba acontecendo, ele é um fundo líquido, ele é um fundo B3. Então, assim, essa filosofia de você ter a forma de montar o portfólio e tudo mais, não muda porque você tem essa preocupação de liquidez por trás e respeitar essa filosofia. Mas, na medida que você vai colocar os papéis, você vai levar isso em consideração a questão da mesma forma, né? E aí você vai construir o portfólio com essa tese. Quais são as empresas que você acha que nesse cenário também, elas de alguma forma têm mais chance de performar melhor do que outras empresas. Porque uma coisa que eu acho que é interessante, assim, nos portfólios que a gente tem, é aquela história que o pessoal chama de value trap, né? Que você está preso ali no valor, né? É o caso dos bancos, por exemplo. Se a gente olhar os bancos até o mês passado, os bancos eram o segmento do mercado que menos tinha voltado, né? Eles estavam ali com 20% para trás, né? Até alguns bancos mais, Banco do Brasil rodando abaixo do valor patrimonial. E aí, assim, o pessoal estava falando assim, pô, legal, o banco ele está barato, mas ele pode continuar barato por muito tempo, porque você tem muita concorrência.
Então, o que a gente procura fazer também, dentro dos papéis, né, e dentro do possível também, é escolher os papéis que estejam no momento favorável para poder ter uma apreciação, aumentar o preço da ação. Né? Então, essa é uma arte, né, de você identificar o papel que está barato e o papel que vai se movimentar rápido. Porque se você não faz isso, você anda para trás, você fica para trás. Né? Então, a mentalidade hoje, quando você fala do próprio investidor, ele não é uma mentalidade de ver resultado em 3 anos. O investidor, ele olha muito de curto prazo, ele olha assim, pois se um ano não deu resultado, e o movimento, e eu tenho uma palestra que o Ray Dalio estava, tinha até 2 pessoas, eu não me lembro quem é o outro até que, quem falou até foi outra pessoa, não foi nem Ray Dalio, que aí perguntaram para que o cara escolhia fundos, né, que estava entrevistando o Ray Dalio, e o Ray Dalio fez a pergunta para o cara. E era basicamente assim, qual é o fundo que você se preocupa mais na hora da tua carteira, que você está fazendo a seleção? É o primeiro ou o último? Ele falou o último. Ele falou, por quê? Porque esse cara é um cara que eu não posso tirar ele da minha carteira. Porque se eu escolhi ele certo, e esse cara, ele está sendo o último da carteira, ele é o cara que provavelmente as teses de investimento ainda não andaram. Então, esse cara vai ter a chance de ser provavelmente o primeiro no ano que vem. Então, o que me preocupa é o primeiro. Porque, na realidade, esse cara provavelmente vai ser o último. Então, é o cara que eu preciso entender. Obviamente, ele tem que fazer nas 2 pontas, mas onde que provavelmente ele vai errar é o primeiro. E é justamente o que a gente acaba fazendo aqui no Brasil. Né? O investidor, qual fundo que eu vou pegar, põe lá no 12 meses, e é esse fundo. É o melhor retorno. É que o cliente até entende, até aceita olhar para o longo prazo, mas desde que dê um bom retorno no curto, né? Mais ou menos por aí. E às vezes, por exemplo, às vezes quando você monta também a carteira, é uma coisa que é engraçada, assim, você tem que entender o que o cara está fazendo, o que o gestor está fazendo. Porque às vezes você pode, por exemplo, até a fundo de ação, o gestor pode ir mal. Mas às vezes é um gestor que fala, cara, meu objetivo do fundo é dar 15% ao ano. Então, se ele dá 15% ao ano todo ano, esse cara vai ser um baita no gestor. Só que às vezes o cara está olhando, a bolsa deu 40, o cara deu 15. A bolsa caiu 20, o cara deu 15. Só que o cliente, é o que você falou, o cliente está olhando lá o que o cara deu nos últimos 12 meses. Às vezes, que eu falo você tem que entender muito também a questão na hora de você montar a carteira ou tirar, qual é a filosofia que o gestor tem. E, por exemplo, os 2 fundos nossos, eles são muito diferentes. Né? Enquanto o Income é um fundo que ele está preocupado com liquidez, os papéis da carteira vão ser papéis de empresas pequenas, empresas grandes e médias, porque essas empresas têm liquidez. E aí outra coisa, dificilmente você vai ver um fundo que é de empresas muito pequenas com 3 dias de resgate, porque não cabe. Então, a gente tem empresas grandes nesse fundo. Já o fundo de 30 dias, ele já é um fundo que não está tão preocupado com liquidez, porque você tem 30 dias para vender seus papéis. Você está preocupado, mas muito menos do que um fundo de 3 dias. E ali você pode ter, que é o que você estava falando, você normalmente está mais livre para fazer uma concentração maior dos papéis, né? E você está livre também para comprar papéis mais ilíquidos. Mas você não consegue também comprar uma carteira que seja totalmente líquida. Você vai ter que mesclar também, quando você monta a carteira, de ter papéis que são mais líquidos, para você não ter problema também quando tiver para pagar um resgate. Então, a carteira toda, quando você monta, você tem que pensar também na questão do que o cliente, né, quer dizer, o que o gestor se propõe para fazer, qual é a filosofia dele naquela carteira. E aí você consegue saber. Normalmente, você estava falando assim, fundo de ações, você pega o Income. O Income é um fundo que tem 20 anos de história. Durante a vida dele, ele deu um retorno 10% acima do Bovespa na média por ano. E aí, se você perguntar, pô, Paulo, o cara que ficou um ano no fundo ganhou dinheiro o tempo todo? Não.
80% do tempo ele ganhou. Mas se ele ficou 3 anos, ele vai para 98%. Então, esse negócio que às vezes as pessoas têm que ficar, o fundo vai mal esse ano e eu vou sair no ano seguinte, vai para o primeiro, normalmente ele perde dinheiro. Porque você tem que dar tempo também para o gestor, para ele poder ter os ciclos, né? Por exemplo, você pega o gestor, tem um gestor americano chamado Peter Lynch, que ele é o gestor que ele tem um track record melhor do que o próprio Warren Buffett. E ele, durante a vida dele, ele deu, se não me engano, 25% ao ano em dólar. Em todos os anos, pegou lá. E perguntaram para ele qual era a frustração que ele tinha. Você sabe o que ele respondeu? Que muitos dos meus clientes não tinham ganho dinheiro. Porque o cara entra, quando a bolsa, que você falou, está em 120 mil pontos agora, aí a bolsa vai para 90 mil, aí o cara não entendeu por que ele está colocando dinheiro da bolsa, que na bolsa tem volatilidade, então ele pode perder dinheiro no curto prazo. Aí a bolsa vai para 90 mil pontos, ele vai e saca. Enquanto na realidade ele tinha que estar colocando dinheiro. E aí é o que acontece basicamente com todo mundo. Se você fizer análise da entrada e saída das pessoas, as pessoas acabam perdendo dinheiro muito por causa desses movimentos. Já vi algum estudo em relação a isso que mostra exatamente o que você falou, né? O fundo, ele começa a ter muito aporte, né? Ainda ele está pequeno, ele cresce bastante, vai muito bem, tem uma performance muito boa, ele começa a ter um aporte grande depois disso, né? E toda essa massa de clientes que entraram ali após toda aquela valorização acabam não ganhando muito dinheiro porque entram justamente no final de um ciclo, de uma tese que deu certo e demorou ali para amadurecer, né? E entra no momento ruim, que começa a cair de novo, aí resgata no momento errado. E no fim das contas, na média ali, o pessoal não ganha tanto dinheiro, né? Realmente é algo bem... Porque a conta do fundo não considera essas entradas e saídas, né? Ele considera quanto o fundo rendeu. E eu acho que esse é um ponto que está mudando, na realidade, para o investidor brasileiro, né? Que você está tendo que pensar nessa questão de liquidez. Né? E a outra coisa que eu brinco, assim, eu trabalhei no Family Office, que era engraçado, que o pessoal falou, como é que você sabe se eu estou com... se as pessoas estão ou não estão no tamanho da posição certa? Não é fácil, né? Se o cara começa a cair a bolsa, o cara entrou com desespero, ele está muito alocado. Se o cara não está nem aí, ou seja, ele está, não, estou tranquilo e tal, esse cara talvez até pudesse ter um pouco mais. Porque não é quando ganha, né? Quando a bolsa está subindo 50%, todo mundo toma risco, né? Todo mundo é tomador de risco. O problema é se o cara é tomador de risco, a bolsa está caindo. Né? Mas, Paulo, eu fiz essa pergunta da questão do stock picking, da necessidade talvez de uma maior concentração, justamente pensando no income, né? Então, como ele é um fundo que tem uma quantidade bem maior de papéis, por ser um fundo mais líquido e tal, então talvez essa diferença muito grande de retorno entre diversos papéis na bolsa, tudo pode atrapalhar um pouco ele, ou vocês acham que 40 papéis, ainda a gente consegue achar 40 boas empresas na bolsa? É que, assim, por filosofia, ele não é o fundo para ser o melhor fundo da carteira do cliente. Então, por outro lado, até por fato de ele ter 35 papéis, ele não vai ser o pior. Então, na realidade, é o seguinte, é isso que na realidade, a proposta do fundo, ele ser consistente ao longo do tempo. E aí, grandes extremos, né? Sim, grandes extremos. E uma coisa que é interessante, que é basicamente quando a gente fala assim, preservação da AXA, acaba sendo preservação de capital. Essa é a filosofia que a gente tem. E uma coisa, quando você fala em consistência, matemática é uma coisa engraçada, né? Porque, assim, você pode ser o primeiro sem nunca ter sido o primeiro. O que eu quero dizer com isso? Se você, durante 5 anos, é um fundo que está em 5º, 6º, 7º, mas está sempre ali, provavelmente em 5 anos você está primeiro na lista. Porque o que acaba acontecendo muito é isso que você falou. O cara é primeiro, arrebenta, no ano seguinte é o último. Aí daqui a pouco sobe de novo. E esse negócio que a gente procura fazer é você usar
o juro composto a teu favor. Então, o que a gente gosta de fazer é ter ganho sempre, mesmo que pequeno. Porque no longo prazo acaba sendo grande porque o juro composto está a teu favor. Vai ter uma história o pessoal fala muito, principalmente lá fora, e é o que a gente acredita. O negócio é muito ruim perder. Porque se a gente tivesse, botar um ano, até esse ano, né, infelizmente, chegou a ter isso, você ganha 50% ano passado. Aí esse ano você perde 50%. Então, você, de 100 você sai para 150, você perde 50, você vai para 75. Aí, para subir para 100 de volta, você tem que ganhar 33. Então, os números de baixo para cima, quando você está no negativo para subir, são muito maiores do que... Né? Então, assim, não adianta você ficar com essa volatilidade muito grande. O que a gente gosta de fazer, e aí tem uma vantagem, é essa, se você vai ser um fundo que ele não vai ser o primeiro, isso está certo, e não vai ser o último. Então, acaba sendo um fundo, de novo, é bom para você compor a carteira do cliente. Talvez não ser a maior posição, nem a única, mas você compor. Por outro lado, a gente tem outro fundo, que é o RX Income, que ele é um fundo que vai ter 20 posições. Tá na média. Long term, né? Esse fundo ele vai ser um fundo mais volátil nesse aspecto. Porque ele tem a probabilidade de você, ou eu vou acertar bastante e o fundo vai andar para caramba, ou eu vou errar muito e ele vai ficar para trás. Então tem essas características dos fundos também de como é que... Aí vai muito de perfil, né? Então, se você é um perfil, se a pessoa é um perfil mais que está mais preocupado em não perder, bom, vai para o income, que é o fundo que é para ele. Eu quero ganhar, eu quero que o fundo faça a diferença. Vai para o long term, que a proposta de montagem de carteira é diferente, é mais nessa linha. Então, os fundos também têm isso um pouco, né? Assim, de como é que... às vezes você vai no fundo, o cara compra 8 papéis. Não tem bom ou ruim. Né? Tem que saber o seguinte, eu entendi qual é a proposta do gestor ou não. Né? Eu acho que esse é que é o mais... E de novo, vai muito do perfil. Tem gente que gosta, né? Tem gente que quer comprar o fundo lá, que é mega super alavancado. Tem nada contra, tem que só saber de novo, tem que entender como é que o cara ganha dinheiro, da onde que vem o retorno, quais são os riscos, pontos positivos e negativos. Agora você falou, né, da questão do melhor fundo do ano e tal, que as pessoas sempre estão buscando ali o melhor retorno. Eu sempre falo também bastante para os clientes, falo, olha, tome cuidado que muitas vezes talvez o melhor retorno está escondendo por trás um gestor que tomou um risco inconsequente e que deu certo. Né? É a mesma coisa do outro gestor que tomou um risco parecido, mas não deu certo e é o pior da lista. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Sem falar muito até para não falar muito, a gente pega o nome, por exemplo. Você pega o Stuberger. Se você olhar o Stuberger, cara, não acerta tudo. O que você tem que, no final do dia, é acertar mais do que errar. E o que a gente procura fazer no final do dia é isso também. Então, assim, errar todo mundo vai. Tem que errar até para dar menos impacto no fundo e acertar ser mais, de preferência quando você está mais convicto e mais ver. Né? O bom gestor é aquele que acerta mais do que erra. Não é que o cara não erra, o cara erra. Todo mundo erra. Não tem quem não erre. É difícil. Que eu falo, às vezes a gente erra até acertando, né? Acertou o papel, ganhou do 100%, saiu e ele subiu mais. Faz parte, eu também. Assim, às vezes, a gente, por exemplo, na crise, com o negócio do crédito, a gente acertou assim, o cenário perfeitamente. Se você pergunta assim, se a tese que a gente estava, na realidade, não tem nada a ver com o Covid. A gente, assim, basicamente, estava achando que o cenário ia ser um cenário mais líquido, o mercado ia sobrar a emissão primária, por causa disso a gente gerou caixa para poder estar bem preparado para esse momento. O que aconteceu? Ao invés de vir esse momento, veio o Covid. Pelo fato de a gente estar com caixa, deu tudo certo.
Mas assim, é o que ele está falando assim, na realidade eu estava olhando uma coisa e por acaso acertou outra. Mas você também tem assim, se a gente não tivesse tido cuidado, né, ou pelo menos ter tido esse, digamos assim, essa leitura de outra forma, a gente não tinha acertado também. É que veio, a gente estava olhando uma ondinha, veio um tsunami, né? Então, e ali foi olhando para trás agora, os dias foram muito tensos. Tá? Foi muito dia de desespero. Né? A gente teve a vantagem desse negócio é ter algumas histórias para contar. Teve um dia no escritório lá que a gente estava lá às 7h30 da noite. O cara ligou, preciso vender o papel, tá bom. Quanto é que é? CDI mais 7. O cara tá. 7 da noite não tem mais negócio, já acabou. Muito tempo. Aí daqui a pouco o cara liga, preciso vender. Eu falei, tá bom, você tá vendo, você quer comprar? Eu falei, quero. Eu não era eu, né? Tô parafraseando. Agora é CDI mais 8. Eu, como assim? Em 15 minutos? Eu falei, cara, o preço é esse, você quer ou não quer? Pegamos a CDI mais 8. Por causa do cara estava com desespero. Na realidade, o cara estava com desespero para liquidar com a gente a termo, aí ele liquidava de manhã para o cara pagar o resgate. Se a gente tivesse falado ali, talvez CDI mais 16 tinha levado também. Mas aí também você fica um pouco de dó, né? Mas é assim, é a questão do que a gente viveu ali também, assim, o cenário está muito ruim. E é o desespero total. Sem dúvida. Gera oportunidade também. Assim, é de um lado ou de outro, mas hoje o cenário está muito diferente, está muito longe disso. Está bem mais, assim, bem mais calmo e até bem mais difícil, digamos assim, de você ter um cenário do que a gente teve aqui, pelo menos agora no curto prazo. Tem que ser uma coisa bem forte aí para acontecer. Tá certo. Bom, olhando aqui, o relógio já se passou mais de 1 hora aqui. Passa voando o tempo. Legal, cara. Obrigado aí, Rafael. Obrigado, Natália, pela oportunidade. Estou à disposição quando vocês quiserem depois fazer outro bate-papo desse. Eu que agradeço. É sempre muito bom aí, ouvir vocês, fazer esse bate-papo. Muito produtivo. Agradeço aí a disposição. Legal. Para a gente é importante passar a forma que a gente está vendo, enfim. Até para todo mundo conhecer, quer dizer, é importante, né? Até para como é que os produtos estão posicionados, de certa forma, também tem a ver com isso. Né? Valeu, obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.